Quero agradecer desde já o convite para discutirmos esse tema que não é tão fácil, não é? Não é tão fácil, não é muito comum, e vamos tentar conversar em torno dele. Eu vou tentar fazer mais uma conversa do que uma lição, do que uma aula, porque o tema é muito amplo. E do jeito que ele foi proposto, eu vou só mencionar o tema geral, mordomia cristã. Os tópicos por serem abordados: gestão dos recursos materiais e financeiros, gestão do tempo, economia doméstica, poupando e investindo. É muito. Amém? Amém. Então, eu vou tentar resumir, vou cortar. Graças a Deus tivemos uma parte genérica, muito enriquecida, sobre a mordomia cristã, não é? Com o pastor Messias, quero agradecer por isso. Também pude aprender muito, e é sempre bom. Eu vou tentar ir para a questão da gestão dos recursos. Não vou falar diretamente de economia doméstica, vou falar de poupando e investindo. Então, vou tentar centrar nessas duas abordagens. Amém? Assim poderemos aprofundar um pouco mais. E só para dizer assim aos amados, que eu tentei preparar umas notas um pouco longas, que não dá para seguir e não vou seguir. Preparei outras notas muito mais curtinhas, que dá para seguir. E é muito mais curto. Então, vou navegar. Amém? Não vou me centrar nenhuma nem noutra. Mas aqui eu preparei, tem alguns princípios, etc. Só para dizer, os temas que havia preparado que estão aqui são muitos. Começamos por construindo sua base financeira, orçamento, o projeto de Deus para a prosperidade. Vivendo livre de dívidas, quebrando as correntes. Esse é um tema, porque as dívidas são correntes. Pois, o poder da generosidade, bênçãos multiplicadas. Investindo com sabedoria, multiplicando recursos. Estratégias de poupança, preparando para o futuro. Contentamento e gratidão, chaves para a verdadeira riqueza. Ética no trabalho, a diligência é recompensada. São muitos aspectos que já foram aqui mencionados, não é? Tem outras dimensões, obviamente. Protegendo suas riquezas, administração piedosa. Riqueza geracional, deixando um legado. Gerenciando incertezas econômicas, confiando na providência de Deus, honestidade e integridade nas finanças, o padrão de Deus, comunidade e compartilhamento, carregando os fardos uns dos outros. 14. Oração e orientação, buscando a sabedoria financeira de Deus. 15. Celebrando as bênçãos de Deus, a liberdade financeira. 16. A jornada da vida financeira. São tópicos que dá para serem bem desenvolvidos. Aqui são notas iniciais. A ideia, digamos, é um projeto de um livro. Não é? Que pode ser benéfico para nós no futuro. Então, quem sabe, querendo Deus, vamos desenvolver. Mas, como dizia, vou tentar focar em alguns aspectos, como é a questão de administração, poupança e investimento. E se repararem, falando desses aspectos em particular, talvez a primeira questão que surge, ou o primeiro choque, vai ser, mas como assim? Primeiro é que tudo que nós temos não é nosso, nós somos mordomos. Amém? Tudo é de Deus. Então, essa coisa de gestão financeira, onde é que entra, onde é que não entra? Eu havia de dizer que tudo que nós temos e tudo que nós somos, certamente pertence a Deus. Nós pertencemos a Deus e tudo o que há.
e tudo o que nós temos, Ele nos tem concedido. Entretanto, Deus fez todas as coisas para nós. Amém? Deus não tem prazer no sofrimento de alguém. Talvez começar por desconstruir um pouco o legado colonial, evangelho da pobreza. Bem-aventurados os pobres, porque serão consolados. Bem-aventurados os que, etc, etc. É muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Mais fácil é que o camelo passe no fundo de uma agulha. Não é verdade? Tudo isto foi dito e com clareza. É verídico, não rejeito. Mas não é a única dimensão. Amém? O problema aí está na ênfase que foi dada. Existe um outro lado cheio de exemplos na Bíblia, que é a prosperidade material e financeira. Sem com isso apregoar a doutrina da prosperidade. Porque temos dois extremos. A doutrina da pobreza, outro, a doutrina da prosperidade. Amém? Amém. O perigo da doutrina da prosperidade é centrarmos o nosso foco, a nossa atenção em adquirir riquezas, desviando o foco do serviço a Deus, da obediência a Deus, da fidelidade a Deus, que vem em primeiro lugar. Por isso é que o Senhor disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E o resto, tudo que é resto, toda a prosperidade material, é resto, vos será acrescentado. Jesus Cristo não disse: não precisam do resto. Mas não devem se focar no que é resto. Amém? Amém. Porque o resto acompanha. Espero que estejamos juntos. Em todo caso, vamos lá à questão da gestão. E na questão da gestão, é importante talvez começar por um princípio bíblico, começando com a fundação do dinheiro, ou honrar a Deus com as nossas finanças. Não é? Provérbios 3, 9 a 10. O que é que diz lá? Vamos abrir Provérbios, capítulo 3, versos 9 a 10. Eu vou ler na minha Bíblia, na minha versão, agora tenho aqui nas minhas notas. Provérbios 3, 9 a 10. Diz assim a palavra do Senhor: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Amém? Amém. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Primícias. A primeira parte. Antes de começar a distribuir. Amém? Isso é primícia. Tira primeiro a parte do Senhor. Em resultado, se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Então, aqui nós precisamos de aprofundar a compreensão sobre como Deus nos chama para sermos administradores do dinheiro ou dos recursos que chegam até as nossas mãos.
Como é que nós então fazemos? Primeiro princípio, nós temos que honrar primeiro a Deus. Como é que nós honramos primeiro a Deus? Nós temos os dízimos e as ofertas. Amém? Dízimo, eu acredito que todos sabemos. A 10ª parte da sua renda. Mas aqui há nuances, não é? O que significa a 10ª parte da sua renda? Se eu faço negócios, não é? Eu estou no comércio informal, faço negócios. Qual é o meu dízimo? Eu saí, tirei 500 meticais, fui goivar ou caular, são os termos, não é? Eu fui caular tomate, paguei de transporte 100 meticais e dei volta. Comprei tomate de 300 meticais. Amém? Vai ser muito prático, não é? Eu vou tentar ser prático, porque já tivemos uma parte bem teórica forte, não é? Então vamos tentar discutir. Eu disse, será conversa. E vamos depois discutir mais na mesa redonda. Então, quando estava a vir, 100 meticais foi ida e volta, não é? O tomate que eu comprei foi de 300 meticais. E saí às 4 da manhã, porque tinha que pegar a chapa e ir embora. Depois voltei. Cheguei no mercado, lá para as 10, 11. Fiquei lá até as 17 horas. Gastei mais 100 meticais para poder almoçar. Na hora de voltar, 17 horas, 17, 18 por aí, eu consegui granjear quanto? Uns 800 meticais. Qual é que será o meu dízimo? Dízimo é a 10ª parte de toda a tua renda. Qual é o dízimo? Dízimo vai incidir sobre os 300. Amém? É preciso entendermos aqui. Obrigado, irmão Castilho. Eu vou entender que alguns já entendem de negócio e outros não. Não é? O que acontece é, os 500 meticais, eu suponho que quando você ganhou, você tirou o dízimo. Aquele 500 você guardou para usar para o negócio. Amém? Depois, o 500 você investiu. Foi vender, fez tudo, etc. Em contabilidade, economia, entre outras, tudo é a mesma coisa. Nós temos que ter os custos, depois temos a receita, que é tudo o que entra, e temos o lucro. E às vezes o moçambicano não anda com os negócios, porque tudo o que é receita pensa que é lucro. E come. Não é verdade? É. Quando está ainda a vender, está a entrar dinheiro, isso paga, vai lá comprar carinho. Não sei o quê. No final, não tem como reinvestir. Porque o negócio caiu. Até aquilo mesmo que usou para comprar, já não tem. Mas vendeu. E saiu lucro. Só que não soube distinguir o lucro. Ali, o lucro são os 300 meticais. E é dos 300 que vai tirar 10%. Quanto é que é 10% de 300? 30 meticais. Significa nós pegamos os 300, dividimos por 10 e nos dá o dízimo. Esse não é meu. Amém?
é a primícia do Senhor, para honrar com ele a Deus. Entende? Isso é válido para os nossos salários. É válido se tem propriedades, está a arrendar, então tem rendas, não é? É válido para elas. No final do mês fui pago tanto desta casa, tanto daquela casa, tira os 10%. A primícia de toda a renda é isso. 10% dali, 10% do negócio, 10% do salário. Tudo isso é o meu dízimo. Às vezes o que nós fazemos é 10% tem que ser sobre o meu salário. Aquilo. Não, isso aí é meu. Amém? Aí nós estamos a ser mordomos. Estamos a honrar a Deus com as primícias. E nós sabemos o que é que vem depois. Agora, é importante saber que nós temos o dízimo e temos também ofertas. As ofertas são doações extras que nós fazemos apenas de coração. Cada um dá segundo tiver proposto em seu coração. Pode ser oferta na igreja, pode ser a uma pessoa necessitada ou a qualquer outra entidade. Amém? Para não nos empobrecermos, eu gostaria de mexer um pouco com isso. É dentro daquele lucro que nós podemos planificar. Podemos tirar também para oferta, qualquer coisa que seja. Não é? Para oferecer, para comer, sair dali. Mas também é dali onde nós podemos poupar para reinvestir. Se quisermos crescer o negócio, não é? Porque se eu invisto 500, sai 800, lucro 300. Se eu investir 800, possivelmente o lucro é maior. Entretanto, tenho que saber que não dá para investir 800 porque 800 não é meu. Tem 30 meticais que tenho que tirar. Amém? Mesmo que diga, não, eu ainda estou a... Vamos lá conhecer, fazer algo. E vamos crescer. Então, é o dízimo e ofertas dentro da nossa renda. E 2 é a questão do orçamento. Eu vou partir desses exemplos, porque os exemplos ajudam-nos também a enquadrar os vários aspectos. Orçamento é como se fosse, digamos, um mapa do nosso dinheiro, não é? Mapearmos. O que é que isso significa? Quando nós vamos a fazer o orçamento, significa dizer de onde é que vem o meu dinheiro, em primeiro lugar. Quais são as fontes de dinheiro que eu tenho? Eu tenho salário, ok. Coloca. Quanto é que eu ganho? São 70 meticais. Põe aqui. Nas entradas, não é? Receitas, entradas. Na questão do orçamento, nós dizemos receitas, despesas. Então, eu ganho tanto. Se ainda é jovem, talvez ainda receba alguma mesada. Ou talvez tenha uma bolsa de estudo. Eu ganho mais esta, X. Ou ainda, se eu estou a trabalhar, mas eu ainda tenho um subsídio de alguma coisa, que é esta. Vai lá nas receitas. Amém? Tenho mais aquele, tanto. Tenho um pequeno negócio que paga algum. Qual é mais ou menos a previsão? Em média, entram 300 meticais do negócio. Está lá nas receitas. Isso no orçamento. A receita, ou seja, o orçamento, é válido, é útil como um instrumento de gestão individual. É útil como um instrumento de gestão familiar. É útil como um instrumento de gestão institucional na igreja
onde quer que seja. Amém? Se nós estivermos na igreja, quais seriam as nossas fontes de receita? Vamos lá contar. Ofertas, dízimos, doações. Negócio de frangos que ele não disse. Investimento, negócio de frangos, mas qualquer contribuição que apareça assim do nada também é uma fonte de receita. Amém? Quais são as fontes de receita individuais? Já listamos algumas, não é? Essas todas têm que ser listadas como receitas. Total é X. Agora, é importante nós sabermos que, mesmo no Estado, o Estado sempre faz orçamento. Neste momento já deve-se estar a discutir o orçamento, já deve-se estar a consultar para cada setor, aos níveis dos distritos, localidade, etc. Vai-se discutindo quais são as necessidades, qual é o plano. O orçamento está ligado a um plano. Ao mesmo tempo que se fazem as previsões das receitas. Aqui é importante ver o seguinte. Ao nível individual, se você é um trabalhador formal, né? Para um trabalhador formal, tem certeza de qual é a sua receita, ou pelo menos algumas entradas são certas, porque é salário, não é? Salário é este. Não varia com frequência, não é? Geralmente, até o mês de fevereiro, anualmente, sobretudo para o Estado, há atualizações. E nós dissemos que houve um acréscimo, não há acréscimo nenhum. Se quiser, depois vamos falar sobre isso. Mas não é acréscimo, não vamos nos enganar. São ajustes. Por isso é que eles usam essa linguagem, ajuste. É só para corrigir o efeito de inflação. Inflação é aquilo que todos nós sentimos na pele. Os preços estão a subir. A vida está a encarecer. Dia após dia. É porque o valor do dinheiro diminui de tempo em tempo. Raras vezes existe o contrário, que se chama deflação. Descida generalizada de preços. Amém? Então, para corrigir esse efeito da inflação, porque senão estaríamos muito mais pobres. E reparem bem, se o seu salário não tiver mudado nos últimos 3 anos, então faz bem as contas. Está muito difícil manter o nível de vida de há 3 anos atrás. É ou não é? É por causa desse efeito. Então, quando se ouve sobre inflação, aquele jargão que o Banco de Moçambique fala, não, nós estamos a controlar a inflação, etc. É esse negócio. Os preços vão subindo de ano para ano. Então, quando nós temos salário, o salário é fixo. Só tem esses ajustes anuais, que é para corrigir o efeito de inflação. E nunca corrige, atenção. Todas aquelas discussões sindicais não chegam a corrigir efetivamente. Tentam regular um pouco. Por isso é que, mesmo com aqueles ditos aumentos, ainda assim não chega. A vida fica pior no ano seguinte. Amém? Tem muita coisa. Mas é também para descobrirmos se a tendência é a vida ficar pior a cada ano, se não haver promoção. E talvez podemos contar, não, eu vou ter promoção, claro. Se sobe o escalão, sobe muito o salário, a vida melhora. Mas depois continua a degradar-se. Amém? Então, temos que pensar em outras coisas. Em outras formas alternativas de como ir melhorando o nosso estilo de vida. Estamos juntos? Então, falei de um lado do orçamento, que são as receitas. Do outro lado, tem as despesas. O que são as despesas? Despesas é tudo aquilo em que nós vamos usar o nosso dinheiro. Onde nós gastamos o nosso dinheiro. Há despesas previsíveis e há outras imprevisíveis.
Há despesas fixas e há despesas flexíveis. Amém? Despesas fixas. Se você está a alugar uma casa, pelo menos você sabe que ao longo deste ano eu vou pagar 30 meticais. É 30 meticais. Amém? É 30 meticais. Está a usar o Credilec, você já deve ter feito conta. Não, aqui nós só gastamos 50 meticais ao longo do mês. Eu só estou a usar valores fictícios. Eu sei que alguns aqui gastam 5.000 para energia, não é? Ou outros gastam 10.000 para arrendar a casa. Outros gastam 50.000, uma mansão lá na São Machilo. Não é? 50.000 nem chega para mansão. Aluguer de uma mansão, de uma casa lá na São Machilo, vai para esse $5. São cerca de 300.000 meticais. A gente ia pagar isso. Mas eu espero que no futuro nós vamos começar a pagar isso. Amém? Se nós aprendermos bem, já tivermos os conceitos, podemos chegar lá. Mas melhor do que isso, não vamos precisar de pagar, porque vamos ter casas que valem esses valores e vamos dar para vender. Amém? Esse deve ser o alvo. Ok. Não, em relação às despesas, dizia que há despesas fixas. Despesas fixas, se os teus filhos estão na escola privada, 2.000 meticais mensalidade ou propina, tem que colocar lá. Se você está a estudar à noite, está a fazer um curso, está a pagar lá, é uma despesa fixa, não é? Tem propina. Paga. Isto tem que separar o seu orçamento. Já temos as receitas ali, listadas. Daquela lista, interessa-nos o total, porque depois na hora de drenar, vai sempre drenado, não é? Agora, antes de drenar, nós dizemos honra ao Senhor teu Deus com as primícias da tua renda, não é? Então, depois de fazer o somatório, se tem múltiplas fontes de renda, tira o dízimo. Esquece que existe. Entrega no lugar onde tem que ser. Amém? E começa a gerir aquilo que tem. É ali onde começa primeiro. Despesas fixas. Paga a casa. Senão vai ficar na rua. Paga a casa. Paga todas as despesas fixas. Atenção, temos uma coisa que às vezes nos escapa, né? Mas muito já é natural às vezes. É automático. Transporte. Amém? Se falhar em planificar transporte, depois, mas não tem dinheiro de chapa. Tira, separa. Quantas viagens eu tenho que fazer? No mês. O mês tem 21 dias úteis que eu vou ao serviço e volto. Quantos chapas eu pego? Pego tantos. Mas, às vezes, os chapas encurtam as rotas. Ok. Geralmente, quantas vezes é que eu acabo saindo mal e tenho que pegar aqueles mesmo que estão a encurtar rotas? Tantas vezes. Coloca uma estimativa um pouco acima. Se tem que pegar chapa para a igreja, coloca lá também. Amém? Mas faz o cálculo. Nós sabemos que temos que comer para viver. Aí são despesas flexíveis. Não é? As despesas fixas, querem listar mais? No ambiente familiar. Água, energia, renda para quem estiver a arrendar, para quem não estiver a arrendar, graças a Deus. Amém? E depois, temos mais. Transporte, não é? Propinas. Roupa de crianças. Se conseguimos ter roupas de crianças mensalmente, glória a Deus. Às vezes é flexível, não é? Geralmente é trimestral, semestral ou anual. Alguns dois é anual. Alguns nem sequer se lembram. Exatamente. Alguns nem se lembram porque depois de 2 anos já pá. Não é? Mas, agora, aqui é importante ver. E é importante o ponto que ele coloca. Por quê? Porque se nós compramos a roupa anualmente, vamos esperar bons, vamos esperar que haja 13º, e quando não haver 13º, não há nada. Aí, a boa coisa é, se nós planificamos, pode haver uma partezinha
que vai caindo para roupa. Mesmo que não vamos comprar roupa mensalmente. Amém? Isso é importante. A orçamentação é bom por causa disso. Temos uma orçamentação para aqui, agora, mas temos que também ter a perspectiva. E aí já começa a parte da poupança. Vamos tratar depois. Amém? Então, temos essas despesas fixas, lista elas, coloca. Se tiver computador, faz uma planilha Excel. Se não, faz um bilhetinho. Eu, enquanto me preparava, há 3 semanas atrás ou 4, encontrei o meu bloquinho. Era um bloquinho feito de folha 4 cortada, pequeno assim, cheio de fungo já. E eu tinha grafado. E aquilo foi quando eu morava aqui no seminário. Já há um tempo eu era estudante, não é? E o que acontece é que tinha ali o meu orçamento. Já fazia orçamento, na verdade aprendi muito cedo. E antes era aquele que ficava com o sapato até se furar, não se rasgava assim rapidamente, demorava muito com o sapato, não é? Então, mais tarde aprendi que não, tem que poupar se quiser fazer alguma coisa para investir. Então tinha lá um bloqueio. Eu disse, isto aqui eu tenho que separar, talvez fazer uma fotografia ou não sei o que, talvez dá para projetar. Só a ideia em si, não é? Mas não há necessidade, porque eu sei que aqui já fazemos em parte o orçamento. Então, tiramos as despesas fixas, as despesas flexíveis, alimentação, e aí tem uma coisa boa, porque o custo de vida vai mudando e às vezes nós queremos comer carne. Podemos orçamentar, não esperarmos só quando o dinheiro entra, tem que sair carne, né? Sai o frango. Só quando receber salário, hoje vamos comer carne. Podemos também planificar e dizer, pelo menos vamos ter final de semana, 1, 2, 3, mas às vezes temos que decidir o que é que vamos tirar, não é? Aqui jogamos com substituição dos alimentos. Por exemplo, substituição de outros bens. Nós podemos comprar chá 5 Roses, ou temos 5 Roses, temos Fresh Pack, né? Temos Guru, temos muitos, né? Podemos comprar um ou outro, vamos ter chá. E podemos comprar avulso, vamos ter chá. Depende. Há flexibilidade, não é? Há flexibilidade, são só ajustes. Isso aí é o mesmo que eu quero comprar carro. Tem esta marca, tem aquela. Cada um tem o seu preço. Mas qual é o meu objetivo? Eu preciso de me deslocar, não é? As despesas flexíveis dá para serem ajustadas, embora não na íntegra. Nós precisamos de pão. Está lá. Pão, nós gastamos tanto ao longo do mês. Mas temos que variar. Às vezes pôr a mandioca ou pôr batata. Então, se os preços são diferentes, podemos planificar e fazemos essas variações. Ou se nós orçamentamos com o que é um pouco mais caro, agora não dá, podemos ir na outra. Existem essas substituições, essas variações que é possível, mas temos que listar. Aí nós vamos ter o que nós gastamos. Entretanto, não dá para gastar toda a renda. É importante nós pensarmos no dinheiro que nós gastamos ou ganhamos como se fosse a semente. Amém? Todo o dinheiro que nós recebemos, que nós ganhamos, é uma semente. Onde nós gastamos, ou com o que nós gastamos, pense nisso como se fosse o solo ou o chão. Amém? Aqui temos tijoleira, né? Dá para pôr semente aqui, não é? Dá para pôr semente ou não dá? Não dá. Não dá? Por quê? Dá. Dá. Eu concordo. Só que... Amém? Mas pode pôr. Pode pôr em qualquer lugar a semente. É ou não é?
Só que existe boa terra e existe a terra que não produz. Amém? Então, se nós pensarmos no nosso dinheiro desta forma, temos que projetar também onde é que a gente coloca o nosso dinheiro. No sentido de, temos que projetar que o dinheiro se reproduza. Amém? Não só para utilizarmos para suprir as nossas necessidades imediatas, mas devemos também pensar no nosso dinheiro a longo prazo. Quando nós falamos disso, o que é que isso retira em nós? Bom, né? Nike. Faz alguma diferença usar Nike, usar o sapato que eu estou a usar? Não sei se dá para entender. A ideia é, às vezes, nós gastamos toda a nossa renda para ostentar. E não faz sentido. Como bons mordomos, fiéis administradores, não devemos estar preocupados em ostentação. Significa o quê? Temos que distinguir necessidades de desejos. Se nós não aprendermos a distinguir o que são nossas necessidades, o que são nossos desejos, dificilmente vamos conseguir administrar o nosso dinheiro. Amém? E aí, quando nós estamos a fazer o nosso orçamento, no lado das despesas, temos as necessidades efetivas. Não há nada de errado se dá para sobrar colocar alguma coisa de lazer. Não há nenhum problema. Amém? Mas não podemos colocar lazer a custo do investimento ou de poupança. Amém? Então, dentro do nosso orçamento, na medida do possível, temos que também colocar lá poupança, de forma obrigatória. E poupança tem várias funções. Tem questões de emergência. Nós não planificamos ficar doentes, mas ficamos. Amém? E quando ficamos, não há luvas no hospital. Às vezes te dizem, vá comprar tuas luvas. E não há medicamento no hospital. Vá para a farmácia privada. E é ali onde a gente assusta. Amém? Se nós já temos uma rubrica nas nossas despesas para emergências, nas poupanças, emergências, coloca algum valor, por mais pequeno que seja, mas que dá para cobrir emergências. Às vezes, temos situações na família que nós precisamos de apoiar. Amém? Podem sair dali. Não havendo emergências, é um bônus, não perdemos nada. Amém? Temos poupança de médio e longo prazo. Quem de nós sabe quando é que vai perder o emprego? Quem sabe? Ninguém. Entretanto, as pessoas perdem emprego. É normal. Quanto tempo você é capaz de viver depois de perder emprego, vivendo de forma estável? Se você não puder viver, manter o seu padrão por pelo menos 6 meses, então estás muito mal de poupanças. Amém? Não quero entristecer ninguém. Amém? Não quero entristecer, mas é importante. Por quê? Porque precisamos de poupar
enquanto temos, para podermos usar quando não temos. Yeah? Há muita sabedoria na poupança. Vamos lá ver Provérbios 21, 20. Provérbios capítulo 21, versículo 20. Já que já saltei para lá. Na verdade, são temas, está tudo interligado lá, né? 21, 20. Diz ali assim: tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os desperdiça. Amém? Tesouros desejáveis e azeite. Eu não sei por que Salomão usou tesouros e usou azeite. Se nós repararmos, tem aquela viúva cujo marido seguia o profeta. É o profeta quem? Eliseu, não é? Estivemos a ver hoje. O marido morreu e tinha dívidas, não é? Vieram lhe cobrar. Ela não tinha nada. Somente tinha um pouco de azeite, não é? Em casa. Azeite. Parece que porque azeite não apodrece, não sei. Amém? Mas é aquilo que foi multiplicado, serviu-lhe para pagar as dívidas, etc. E ainda assim a fazer a sua vida. Tesouros geralmente é algo que nós guardamos. É muitas vezes usado. Onde estiver o seu tesouro, ali está o seu coração, etc, etc. Por quê? Porque tesouro é algo que a gente guarda para usar quando precisa. Amém? Podemos colocar numa perspectiva de poupança. As mulheres, sobretudo nos países mais desenvolvidos, acumulam joias. Não é? Joias raras, são colares, são, sei lá, brincos de ouro, caro. Não é só para enfeite. Enfeite é uma coisa. Mas mais do que isso, aquilo ali é um seguro delas, muitas vezes. Amém? Tanto que nos desenhos animados, para quem assiste às vezes, quando é caça ao tesouro, etc., sempre que se vai chegar até lá, nós outros antigos líamos almanaque, né? De patinhas, etc. Quando chegasse ao tesouro, o que estava lá eram de colares, sei que coisas de ouro, e moedas de ouro também, não é? Moedas de ouro não se transaciona assim, geralmente é para poupança. Na essência, os bancos, muitas das vezes têm ouro na caixa forte, não é? Antigamente, o dinheiro que circulasse devia ser proporcional à quantidade de ouro que estivesse guardado no banco. Amém? Estamos juntos? Sim. Entretanto, isso mudou. Antigamente não havia problemas de inflação. Isso mudou com o tempo. É o que se chama de padrão ouro. Deixou-se de usar o padrão ouro, passou-se a moeda fiduciária, que é moeda com confiança. O papel vale pelo símbolo do Estado, garantia de que tem valor. Estamos juntos? Sim. É por causa disso. É por causa disso. Vou repetir, é por causa disso que hoje nós temos inflação. Porque o governo manda imprimir dinheiro à medida que tem necessidade. Mas não imprime só assim. Né? O dinheiro é criado no banco e é criado com base nos nossos empréstimos. E os empréstimos também do Estado. O Estado, quando quer se financiar, emite bilhetes de tesouro ou títulos de dívida, que todos nós podemos comprar. E é um bom investimento. Eu vou dizendo. Amém? Já estou a tocar lá no investimento também, né? É um bom investimento. Por quê? Porque nós vamos ter que dar o dinheiro que não íamos usar, é nossa poupança, compramos aqueles títulos e o Estado vai pagar juros, e são juros altos, muito melhores do que aquilo
que o banco paga de juros. Já estamos, entre aspas, no capítulo. Então, o que acontece é que nós vamos receber, até que chegue a fase da maturação, nós vamos receber o nosso dinheiro, mas vamos receber dos juros. Aquele dinheiro está a render juros. É como se fosse um dinheiro que investiste, construíste uma casa e alguém está a alugar e está a pagar a renda. Não é? A casa é sempre sua. Aquele senhor depois sai. Você tem a casa, mas você só recebe a renda. Amém? Então, neste nosso conceito, nós estamos a falar da poupança. E aqui é importante dizermos que para a questão da poupança existe um grande poder na poupança ou em economizar. Economizar ou poupar significa reservar parte do nosso dinheiro para podermos usar mais tarde. Amém? Poupar é sacrificial. Poupar não é porque se tem demais. Temos que riscar o conceito de eu não poupo porque não chega. Quem acha que o dinheiro não chega? Todos nós. Amém? Risca. Dinheiro nunca chega. Temos que saber disso. Até para os mais ricos. Dinheiro nunca chega. Amém? Mas a poupança é um sacrifício que nós fazemos hoje para um benefício amanhã. Deixamos de consumir hoje para podermos consumir amanhã. Falava da questão da insegurança no trabalho, que também para os informais sabem muito bem, informais e empresários, empreendedores, sabem muito bem que existem quebras. Existem momentos em que não há entradas. Há tempos de bonança, há tempos mais difíceis. Investimos, fazemos de tudo, mas não sai nada. Amém? Nesses tempos a poupança deve compensar. Mantemos o estilo de vida. Por quê? Porque quando houver bônus, nós temos que saber ser moderados. Temos um orçamento e o orçamento deve ter uma perspectiva de médio e longo prazo. Poupa o excedente. Usa o normal. Quando haver escassez, usa um pouco do excedente e mantém a vida normal. Amém? Há um grande exemplo, esse aí é um exemplo monstruoso de como isso funciona, a poupança. José do Egito. Amém? Então, existem muitas situações como aquelas. Ali tivemos 7 anos de abundância e 7 anos de fome severa. E foi possível manter. Entretanto, no dia a dia, nós temos situações similares. Só que, muitas das vezes, em períodos muito curtos. Há momentos em que o período pode se estender um pouco mais. Amém? Eu tenho testemunho para dar, né? Vou resistir um pouco. Eu devo dizer para os amados que eu dou aulas na UEM, né? E sou investigador também. Os nossos contratos, ou seja, na UEM eu dou aulas a tempo parcial. Dou aulas a tempo parcial significa que não sou, entre aspas, efetivo da universidade. E com essas brincadeiras que andaram a fazer de Tsu, não Tsu, desde janeiro, eu não tive salário até o mês passado. Desde janeiro. Mas pronto, dando aulas. Não faltei nenhum dia. Não. E o meu trabalho, que era o principal, a minha principal fonte de sustento, tivemos numa situação em que houve mudança dos termos contratuais. Mudaram-se os termos contratuais
E os termos contratuais que foram oferecidos não eram justos, não eram corretos. Eu e alguns dos colegas decidimos não assinar os contratos. Desde março, 6 de março. Então, fiquei sem salário. No meu trabalho principal. No part-time, fiquei sem salário, sem trabalho. E fiquei. Graças a Deus, pela sua infinita e imensa bondade, não ficamos parados ao longo desse tempo. Ainda haviam negociações que foram acontecendo. Chegamos a terminar as negociações, em 6 de março, mas no mês passado, lá para o final, fomos chamados de volta. O grupo em si, tínhamos um projeto já aprovado, fomos chamados de volta para assinar os contratos a partir do mês passado e voltamos a ter trabalho, graças a Deus. Amém. Mas só foi no mês passado. Ao longo desse tempo, sim, tentei fazer algumas aplicações, tentei concorrer para algumas consultorias, etc. que eu sei que poderia fazê-las muito bem, mas nenhuma apareceu. Nenhuma veio. Como é que eu poderia viver esse tempo todo? Então, eu não estou a falar de ficção. Amém? Não estou a falar de ficção, mas dou graças a Deus que deu para aguentar e Deus não permitiu que fizesse alguma dívida. Graças a Deus. É isso que eu digo que dou graças a Deus, é um testemunho, porque Deus não permitiu que tivesse que recorrer a alguma dívida ao longo desse período. E, em parte, é resultado de ter que tentar precaver. Não é que é possível, não é porque podemos, mas é porque devemos. Amém? Então, poupança vai nos ajudar nessas circunstâncias também. Temos as circunstâncias menores, que são emergências, mas temos situações também piores. Agora, há um outro elemento fundamental que é importante nós vermos nessa questão de poupança, que vai me levar a uma certa transição. Talvez antes de falar disso aí, é melhor trazer aqui a questão do banco também, não? Como um dos lugares onde nós podemos poupar. Amém? Como é que nós poupamos? Onde é que nós poupamos? Existem várias formas. A mais simples, mais comum usada é o banco. É seguro. O dinheiro não vai fugir de lá. Podem te complicar porque não atualizou documentos, fazerem-te dançar para levantar teu dinheiro, mas vai levantar. Basta só cumprir as formalidades. Amém? É uma das formas mais seguras. Entretanto, existem outras, sim. Nós podemos poupar não em dinheiro. Dinheiro, em economia, nós partimos dinheiro em vários termos. Temos o dinheiro líquido, que é a moeda, não é? Dinheiro. Você compra aqui, é simples, todo mundo aceita. Mas temos o dinheiro ilíquido, que às vezes são bens. Comprar uma coisa que tem valor ou uma forma de guardar o dinheiro. Amém? Estamos a perceber? Não? Estamos. Yeah. Não sei, qual seria uma coisa que nós podemos dizer? Não é telefone, não. Não é telefone. Não é computador. Yeah. Compra um telefone, tira da loja, perdeu o valor. Não pode vender ao mesmo valor. Só tirou da loja, ainda não usou, não fez nada. Tirou da caixa, já não tem o mesmo valor. Amém? Salvo se fores bom negociante, dá para fazer uma boa negociata e ainda vender um pouco mais caro. Para um distraído. E aqui em Maputo funciona até mesmo. Amém? Então, aqui funciona, porque acesso à informação é a chave. E como isto é grande, ninguém tem informação de todos os lugares. Uma coisa que custa 2.000 meticais, você vai comprar 6.000 meticais e ainda ficar feliz. Poxa, encontrei a bom preço. Então, é por aí. Mas quais são as coisas que nós podemos comprar para guardar dinheiro?
Terreno, amém? Glória a Deus. Terreno é uma coisa que nunca perde valor, só aprecia, salvo em situações de crise. Amém? Casa. Só que aí estamos a falar de coisas grandes, né? Agora coisas pequenas. Vamos lá pensar em coisas pequenas. Quais são as coisas pequenas que nós podemos comprar para guardar dinheiro? Eu sei que temos mentes brilhantes aqui. Se formos a contribuir, vão sair muitas coisas. Uma das coisas pequenas, bem, na minha imaginação, acho que pode ser algo que até nós usamos, mas que é de grande valor. E em situações de podemos vender e não saímos. Supomos que alguém tem uma geleira. Sim. Uma geleira grande, tem um congelador, assim como geleira, suficiente para usar. Também pode comprar um congelador. Exato. E ao comprar essas coisas, não pode comprar só por comprar. Vai na baixa, encontrou, comprou. Deve certificar a originalidade da coisa. Porque uma coisa original é algo que te dá garantia de funcionar durante muito tempo. Ok. Então, se por isso que você comprar só porque encontrou a 7 mil uma geleira grande, levar, ligou, queimou. Muito obrigado. Então, tem aí um exemplo. São questões ligadas à tecnologia e em relação à tecnologia, eu pessoalmente diria que é preciso termos muito cuidado porque a tecnologia está a evoluir a ritmos exponenciais, não é? De formas a que uma geleira comprada há 7 anos atrás é uma geleira padrão, normal, alto consumo de energia, portanto ineficiente, faz muito gelo, etc. Já temos geleiras que não fazem gelo, mas gelam, não é? Você coloca as coisas lá, vai ficar gelado em pedra, mas não tem gelo lá. Lembra daquele... Tem que pegar a faca para tirar um pouco da internet. Tá vendo? Tecnologia está avançando muito rápido. Compra um telemóvel, o telemóvel já não é a mesma coisa. Passou, era S30, ou sei lá. Já não é, já não é 5110. Tem uma rapidíssima evolução que logo perde o seu valor. Então, essas são coisas que podemos sim, mas existem outras que geralmente não mudam muito. São um pouco flexíveis, então temos que pensar um pouco nessas. Além de coisas preciosas. Infelizmente aqui não temos acesso nem liberdade para comprar ouro, não é? Mas, se comprar alguma coisa de ouro, pode ter certeza que vai valer. Amém? Não compramos ouro bruto ou processado para dizer só guardei uma barrinha de ouro, mas pode comprar alguma coisa de ouro, pode comprar uma coisa que é pura, de diamante, ou sei lá, alguma coisa que dá para... Depois vai vender e vai estar mais caro. Há muita coisa que o valor só está a aumentar. Amém? Então temos que pensar dessa forma. É uma forma de reserva de valor. Nós temos que reservar valor também líquido para transações rápidas. E o banco é um dos melhores sítios. Mas fora isso, nós temos também o investimento. Amém? E eu quero falar do investimento numa dimensão um pouco mais ousada. Só um pouco mais ousada. Quando nós falamos de investimento, muitas das vezes falamos em comprar pintos, não é? E criar e vender. Isto é um investimento. Falamos em dizer, eu vou pôr uma banquinha ali em frente de casa. Isso é um investimento. Amém? Mas há investimentos um pouco maiores. Vamos lá parar para Mateus 25, 14 a 30. Mateus 25, 14 a 30. Só vamos ler o primeiro versículo, porque também já lemos aqui. O pastor Messias trouxe um pouco desta história. Amém? Mateus capítulo 25, 14 a 30. Há uma coisa que nós não vimos ou não olhamos ali. 25, 14. Diz assim a palavra do Senhor.
Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Amém? Conhecemos a história, não é? Sim? A um deu 5 talentos, não é? O outro deu quanto? 2. Ao outro e disse: trabalhar, multiplica. E o pastor bem disse, eu não vou ler tudo, se quiserem podem ler. Cada um foi dado segundo a sua capacidade. E o trabalho era multiplicar, trabalhar nisso. Amém? Aqui está um conceito muito grande. Nós só reparamos para isto na perspectiva do reino, na perspectiva de nós como servos, certo? E portanto, que devemos ser fiéis a ponto de multiplicarmos e entregarmos. É bom, mas esse é só o primeiro estágio. Amém? Vamos colocar Abraão. Abraão era servo ou era senhor? Davi, Salomão, Jó. O que mais? São muitos. Amém? Fidelidade. Quando nós somos fiéis, Deus nos confia. E vai nos confiando cada vez mais. Amém? E como fiéis servos, diligentes, também devemos confiar aos outros para que se tornem fiéis. Esta é uma dimensão de investimento que todos os ricos têm, se quiserem saber. Os ricos não ficam a controlar suas riquezas, controlam as pessoas que gerem as suas riquezas. É ou não? O rico procura alguém que tem competências e capacidades para fazer o que ele quer. Ele não tem que saber tudo. É ou não? Nós temos que saber e ralar e procurar emprego. Não, essa mentalidade temos que ir um pouco além. E para isso é preciso investir. Amém? Amém. Se nós repararmos nesta perspectiva, sim, foi trabalho de longo período para se tornar Senhor. Primeiro começou pela fidelidade, uma boa administração, poupança, fazer alguns negócios, entender desses negócios e saber que eles rendem. Então eu estou a saltar dessa parte para outra dimensão só para nos desafiar. Para pensarmos a longo prazo. Amém? Que é o quê? Pensar noutra dimensão de empregadores. À medida que Deus quer abençoar os seus fiéis, não é simplesmente na dimensão de empregado, mas quer colocar-te na posição de empregador. Amém? O que é que isto significa? Significa, primeiro, investir. É colocar o nosso dinheiro em lugares onde ele pode crescer. Não é? Nós já dissemos que pode ser um pequeno negócio, pode ser comprar e vender coisas, colocar dinheiro em empresas, por exemplo. Há uma dimensão interessante, e acho que nós temos visto nos jornais e ouvido, quando falaram, por exemplo, a HCB está a vender ações, não é? Sabemos o que isso significa? Não entendemos. Não. Então, quando uma empresa está a vender ações, primeiro, isso aí faz no mercado, na Bolsa de Valores, né? A Bolsa de Valores em Moçambique é muito pequena. Se não teríamos muitas empresas cotadas lá. São poucas as empresas privadas que lá estão. Tropigália é uma que já apareceu também a vender ações e é uma privada, não é?
já apareceu aí a CDN, mas são poucas empresas, e principalmente são empresas participadas pelo Estado. Quando elas vendem ações, o que estão a dizer é que estão a vender pedaços da empresa. Amém? Parte da empresa. Você se torna um mini dono ou dono de uma fasquia da empresa. Se você compra as ações, na medida das suas ações, anualmente você irá colher dividendos. Amém? Dividendos são os lucros da empresa partilhados pelos seus sócios ou acionistas. Então você se torna acionista da empresa porque você comprou uma ação. Amém? Isso é fundamental. Já temos acabado? Tem mais um minuto? Ok. Então, faltam mais 25. Glória a Deus. Acho que não vou consumir os 25. Os outros já estão cansados, senão vamos zangar comigo. Então, quando nós compramos as ações, nós nos tornamos também donos daquela empresa. Entretanto, não temos poder de decisão, salvo se a nossa cota da empresa, cota já estamos a dizer o quê? Uma HCB nós sabemos quão grande ela é, não é? E quanto é que ela vale? Devem ser bilhões de meticais ou de dólares. Se eu estou a comprar ações no valor apenas de 50 mil meticais, significa dividir o valor da empresa por aquilo que eu comprei. A minha cota da empresa é só aquilo que eu comprei. Não é? Então, só quando nós temos uma cota significativa, aí nós já começamos a ter poder de decisão na empresa. Podemos fazer parte do conselho administrativo e dizer que não, a empresa não deve ir para este lugar ou aquele lugar. Mas quando a nossa cota é muito pequena, nós só vamos colher algum dinheiro. Independentemente de quanto é, mas o lucro correspondente àquilo que você comprou, você vai receber no final de cada ano. Amém? Estamos juntos? Até hoje. Isso aí é com relação a esse investimento. Os outros já falei, por exemplo, dos bilhetes de tesouro. Quando o governo quer se financiar, ele emite bilhetes de tesouro. O banco às vezes diz, tem BTs, ou tem bilhetes de tesouro. Se você compra, às vezes são trimestrais, semestrais ou anuais, não é? Eles vão pagando juros. Aí é juro. No nosso contexto, precisamos e devíamos ter espaços em que as ideias são financiadas. Amém? Isso nós não temos. Acredito aqui que temos mentes muito brilhantes, ideias de negócios, não é? Há pessoas aqui que têm projetos excelentes que gostariam de desenvolver, mas não têm dinheiro. Se for ao banco, pode cobrar 32% de juros, não é? 32% de juros numa coisa que nem sequer tem certeza se vai dar certo, não é? E que, pronto, depois de, se isso aí for juro anual, depois de 5 anos, já está a pagar acima, uma coisa de quase o dobro ou triplo do valor que pediu, não é? Entretanto, talvez nós, como cristãos, podemos começar a pensar em espaços para a exposição de ideias, onde as ideias brilhantes e que têm pernas para andar, podemos financiar. Os que já trabalham podem dizer, essa ideia é boa, esse jovem tem essas ideias, mas como é que você ia ver fazer isso funcionar? E etc. Chamar, entrevistar e dizer, ok, quanto você precisa para isso funcionar? Amém? E aí, ok, nós vamos financiar. O que é que significa? Significa nós vamos nos tornar sócios. O dono da ideia também é sócio e implementador e gestor. É assim que o Silicon Valley funciona. Os donos da Facebook, da sei lá, Mark, sei lá, estes grandes empresários que estão a mudar o mundo,
todos eles se fizeram assim. No Silicon Valley é uma questão de ideia. Tem uma grande ideia, tem um produto mais ou menos visível. Tem alguém que tem dinheiro a sentar no banco. E quando nós colocamos o dinheiro no banco, podemos ter algum juro, sobretudo se colocamos a prazo. Nos países europeus, mesmo não estando a prazo, você vai ter algum juro. No nosso país, se não está a prazo, você vai pagar os custos. Amém? Tem anuidade, vão descontar, ali do cartão, não é? E quando você for a fazer um movimento, vai pagar. Imposto de selo, porque não sei o que, sei lá quanto. Tem todas essas taxas. Então, dinheiro sentar só no banco não é a melhor coisa. Estou a dizer nos países desenvolvidos, se só está sentado, já entra um juro, mas não é igual a juro que está a conta a prazo. Como se não bastasse, eliminaram grande parte dos custos de transações, levantamento, aquela coisa até de pagar, já não tem muito disso. Não me perguntem como é que se sustentam, como não sei. Amém? Mas é por ali. É mais vantajoso investir, pegar no dinheiro, investir em alguma coisa, que os retornos podem ser muito maiores. Amém? Agora, quando nós estamos num investimento, nós temos que também saber que existem riscos. Quando nós investimos o dinheiro, a perspectiva é que aumente ou cresça o nosso dinheiro. Não é verdade? Entretanto, existem riscos no investimento. Os investimentos têm a possibilidade de ter lucros mais elevados, muito rápidos. Muitas vezes também são mais arriscados. Tá bem? Então temos que também ter o cuidado, o balanceamento, porque o investimento também é um risco. Podemos perder o nosso capital, podemos perder parcialmente o capital investido, ou podemos recuperar o investimento, ou podemos ganhar. E podemos ganhar muito, pouco, ou tanto mais. Amém? Mas investimentos têm que ser para longo prazo. É preciso ver investimentos com relativo menor risco e pensar numa perspectiva a longo prazo. Não podemos só pensar aqui agora. E por que de investir? Aqui está uma questão ou uma dimensão intertemporal que nós poucas às vezes pensamos. Antes de ontem eu estava com uns amigos. Entre eles tem alguns que são docentes da universidade, mas são todos de uma igreja batista, onde está lá o pastor Gil e um amigo meu, muito chegado. Estávamos a conversar, estávamos a discutir, um deles levantou uma pergunta sobre poupança, não sei o quê. Então começamos a discutir um pouco sobre esse lado da poupança. Mas há um elemento muito importante que nós dificilmente pensamos, que é a questão da intertemporalidade. Hoje, nós temos o irmão Júlio. Quantos anos tem? 30. Já está a trabalhar, não é? Glória a Deus. Quantas promoções espera alcançar? A ver, né? Ainda tem muitas promoções por alcançar. Mas também temos o Papá Moreira, não é? E quantos anos tem? Não precisa de dizer, papá. Quantas promoções já alcançou? E onde é que está agora? Vamos pensar? Quando nós somos mais jovens, temos mais vigor, mais perspectivas futuras. Podemos trabalhar muito mais, podemos ganhar mais. Amém? Chegará um tempo em que as nossas forças começam a cessar, reduzir. Cessa-se o vigor. Amém? Aí o que acontece é que ou dependemos das próprias pensões,
as pensões, perguntem a todos os idosos que sobrevivem delas. Ninguém vai vos falar coisa boa. Amém? Ou dependemos, como africanos, dependemos dos nossos filhos. Os nossos filhos estão a mudar. Não dá para depender mais deles. Não é isso? Por quê? Porque estão cada vez mais centrados em si mesmos. Estão na flor da idade também. A vida está cara para todos. Yeah? Ou então, dependemos de mais alguém e doações aqui e ali. Não precisamos de fazer isso se desde cedo começamos a projetar os investimentos, começamos a investir. Amém? Então, se começa a investir enquanto ainda tem vigor, no futuro poderá sentar e estar só a colher os seus loiros. Amém? Deixem-me só vos dizer uma coisa simples, que é verídica, você sabe, ou talvez não sabe porque ninguém vos disse. A maioria das casas na cidade de Maputo, as pessoas que vivem lá estão a pagar renda. Sim. Os donos vivem lá. Vamos a ver, né? Algumas casas são transformadas em escritórios. A maioria. A maioria, sim. Então, quem vive lá são estrangeiros e os vientes. E os que saíram há pouco tempo da universidade, se formaram há bem pouco tempo, então a querer correr logo para o trabalho, etc, etc. Né? Então, aluga aqui, aluga ali. Poucos são os que conseguem comprar casa lá. E para comprar uma casa extremamente cara, eles estão a viver nos bairros. E não estão a viver nos bairros, em casas quaisquer. Vão construir palácios. Você vê no bairro, sai uma mansão. Que? Não é verdade? É. O bairro todo muda. Os preços já de um terreno de 15 por 30, cheio. Já não é mais 200 mil. Passa logo a 400, ao lado daquela casa, é ou não é? É. Por quê? Porque aquele pensou, foi comprar o terreno quando estava a 30 mil meticais, já pagou 30 mil, depois saiu de lá, deixou a casa a alugar a cerca de 300 mil meticais, 250 mil meticais, no mínimo, quando são as dependências, coisas assim pequenas, 25 mil meticais, tipo não sei o quê, né? 25 mil meticais, 30 mil meticais, ou 45 mil meticais. Isso é mais do que um salário, é ou não? É. Se tiver uma casa agora, numa Guarim, bem apetrechada, no mínimo, acho que vai levar 10 mil meticais. Certo? Irmão Castilho, quando vivíamos aí no seminário, quando estava a estudar aqui, quantos terrenos tinha aqui? Era muito terreno, muito espaço, dava para conseguir. E a um preço baixo. Mas não tínhamos dinheiro também, né? Era estudar. Teríamos comprado. Entretanto, um pouco mais lá longe, tem ali o meu amigo que disse investimento terreno. Falou bem. Ainda tem terrenos. E hoje vamos dizer, lá é longe. Amém? Eu vivo na Santa Isabel. Quando eu fui para lá, vou contar só uma historinha. É só para entender. Quando eu fui para lá e comprei terreno, foi em 2009 ou 10. Está para 2009 ou 2010. Não sei. Acho que 2012. Não. 2011. Eu casei em 2011. Já tinha terreno 3 anos depois. 2010. Eu comprei o terreno, foi lá para 2009. Tinha feito um trabalho, etc. Uma consultoria para o Banco Mundial. Encaixei e eu disse, poxa, graças a Deus. Agora como é que eu faço? Eu queria casar, sim, já estava a pensar em casar. E a ideia que tinha preconcebida, os jovens aí vão ficar, queremos essas dicas. A
A ideia que eu tinha concebido até então era, não, eu tenho que construir minha casa, etc, depois casar. Epá, infelizmente não é bem assim, né? Mas, pelo menos ter terreno. Vasculhei, naquela época corria-se para Chumene, eram 500 mil meticais de terreno naquela época. Não fazia sentido até. Mas era especulação. O que acontece é, fui para Santa Isabel, tinha muito terreno, barato. Eu disse, qual é o problema? Porque eu casa. Era mato ali, não tinha nada, mas a terra boa. Eu disse, não, eu vou comprar aqui. Lembro-me que levei umas mamães, não vou mencionar nenhum nome. Levei algumas mamães que me foram ajudar a carpinar. Disseram, cheio! Mamãe, você há de viver aqui! Aqui no mato, 2009. Eu disse, aqui mesmo. Nós vamos fazer nossa cidade aqui. Hoje, graças a Deus, não tem nenhum mato. Está tudo ocupado de casas. À volta, tudo ocupado de casas. Então, se é para investir, não tenha receio. Ali onde conseguir espaço, pega o espaço. Nem que seja para guardar. Guarda. Se ficar muito tempo, o município vai levar. Hein? Então, faz alguma coisa. Põe um quartinho lá. Fica. E se der para mudar, muda. Não é se fique longe. Pelo menos aqui, onde há transporte. É um investimento. Mais tarde, quando não tivermos forças, enquanto tivermos força, ali vamos construir, não é? Quando não tivermos forças, possivelmente aquilo vai ser a nossa fonte de renda. Há muitas dicas que eu deixei de dar, mas uma delas que eu não posso sair daqui sem dar é: evitem no máximo pedir empréstimo. No máximo possível. E se fizer algum empréstimo, não pode ser para utilizar em consumo, como se diz, né? Tem que ser para produzir. Deve ser bem calculado. Aqui nas minhas notas, tenho um pouco sobre isso, e um dos versículos diz que quem pede emprestado fica por fiador, não é? O devedor, e fica subjugado a quem deve. E, pessoalmente, sempre preferi não recorrer a empréstimos. Se for para um empréstimo, encontra alguém que lhe vai emprestar, sem muita coisa de juros, não juros, etc. Mas também seja fiel em devolver. Amém? Eu quero terminar aqui dizendo apenas que lembre-se de confiar em Deus para as suas finanças. Ele sempre nos guia e nos ajudará a tomar as decisões sábias, que é o que nós precisamos, em cada momento. E para cada decisão dos nossos investimentos, confiemos em Deus. E se você honrar a Deus com o seu dinheiro, Ele te abençoará abundantemente, segundo a sua própria palavra. Que Deus abençoe e nos guie na nossa jornada financeira. Amém?